eu quero, antes de entrar ainda no Então, sistema educacional, é o que eu tô esperando, tudo, velho. Vamos lá. É o seguinte, o que me preocupa muito, não é se a criança vai aprender ou se não vai aprender. Eu não estou preocupado com matemática, ciências, física, não estou preocupado com isso. Tá. A minha preocupação, e eu sei que é a tua também, é em relação à habilidade socioemocional. Porque na China, só para você entender a minha linha de raciocínio, na China, pós-isolamento, nós tivemos maior índice de pedidos de divórcio pós-isolamento. Isso aconteceu na China. Isso também está acontecendo no Brasil. Nós temos uma estatística que aumentou a violência doméstica. Como é que fica a cabeça da criança dentro de casa numa situação dessa, certo? Como é que fica ao voltar para a escola? Porque ao voltar para a escola, como é que a criança vai viver, cara? Ela vai ter uma parada dessa aqui na bolsa e ela vai fazer isso aqui. E aí, né, meu... Ah, não posso pegar. Não posso abraçar? Não posso abraçar. Você... Obrigatoriedade da máscara. Caramba, me passa o gel. Então, agora eu vou passar o gel, aí vai ter aquela preocupação de limpar, porque eu peguei. Cara. Então você criou, vai criar toques, vai criar várias situações aí. Você pôs a mão, peraí. Deixa eu abrir, aí tem todo um jeito. Então, cara, não vai ser uma paranoia a criança entrar, ela abraçar o amiguinho, ou você acha que essa coisa assim, porque tudo dentro da sua casa vai ser uma parada muito difícil. E os professores, eu queria que você me desse essas duas visões. Socioemocional, como é que esse professor chega na escola depois pós-isolamento e como que a criança chega na escola pós-isolamento? Como é que vai ser esse encontro? A professora vai ficar com medo? Os alunos vão ficar com medo um do outro? As carteiras serão separadas? Terão menos alunos dentro de uma sala? Como é que vai ser essa parada? Cara, isso é uma incógnita tão grande, né? Eu tava esperando alguma coisa na área da educação, você já soltou uma pedrada aí. Não né? Mas, primeiro ponto, cara, eu acho que a gente não volta para a escola. A gente tem que voltar para um convívio social. A escola ela tem que estar aberta como espaço social. Para isso eu já vou rasgar algo. Ainda bem que você falou matemática, português, história, geografia, as matérias. Esquece isso, cara. Esse jovem, essa criança, quem quer que seja, ela... também no trabalho, tá? Vamos falar isso do trabalho também. Você tem que voltar para voltar a entender quais são as habilidades socioemocionais que eu vou ter dentro daquele espaço, quais são as regras que eu vou ter para seguir dentro daquele espaço, regras de convivência, né? E isso tudo de uma forma harmoniosamente estabelecida para todos. É difícil fazer isso. A criança por si só, você não segura ela, cara. Ela vai abraçar, ela vai beijar, ela vai andar. Então qual que é o melhor momento da criança voltar para o colégio, cara? Eu acho que na hora que não tiver, o risco terminou, isso daí volte para o colégio, mas o colégio tem a obrigação de trabalhar dinâmicas de afetividade, mas de uma forma diferente. Essa questão do toque, do abraço, do aconchego, aquilo que é nosso próprio do latino, vai ter que ser redesenhado. Mas eu acho que o papel de ensinar isso não é a escola, isso é em casa. Eu acho que a família tem que começar a trabalhar isso. Porque a primeira proximidade não vai ser o contato da criança com a escola e com os amiguinhos dele. Vai ser com os familiares. E seus familiares também são hoje o externo, né? Ele não está com você. A avó, o avô, o tio. Como que você vai fazer novamente essa ligação? Família com família. E não vai ser assim, vamos ter um churrasco amanhã, todo mundo se abraçar e beijar. Então é ali que a criança vai começar a entender esse novo modelo de sociedade que nós vamos estar pós-pandemia. A escola tem que ser acolhedora, mas ela tem que trabalhar a questão emocional, as dinâmicas, resgatar a dignidade de vida, a importância da vida. É a hora de falar sobre luz para as crianças. Porque eles estão vendo morte constantemente, morte. Tudo que se ouve falar hoje é morte. A escola ela vai ter que ensinar essa habilidade humana de respeitar a vida. E respeitar a vida talvez não é você abraçar o amiguinho, não é tocar o amiguinho. Então isso daí são regrinhas que vão ser estabelecidas onde a criança vai entender que aquilo é para o bem maior, para ela não ficar doente, para ela não levar a doença para o avô e para a avó e para o pai e para a mãe. E assim por diante. Então a escola nesse primeiro momento ela não vai ser uma escola de conteúdo, mas ela tem que ser uma escola de amor, cara. Ela tem que acolher e fazer isso. Então eu não vejo nenhum problema. Eu vejo que a escola, o trabalho, ele tem que trazer a criança, tem que trazer o adulto e tem que mostrar para eles. Agora existe um outro modelo de convivência social.
E que não está pronto, viu, Gilson? Eu estou falando aqui, mas não está pronto. Né? Isso vai ser estabelecido, mas eu já estou pensando nisso. Como eu vou trazer? Você falou de espaçamento, de cadeira. A gente tem que pensar assim, diminuir, talvez fazer um rodízio, segunda, terça e quarta, segunda, quarta e sexta uma turma, terça e quinta outra, na outra semana inverte, até a gente conseguir novamente pôr uma dinâmica de ter todos os alunos na mesma sala. Olha que mas bacana, até então cara. não. Olha que bacana. Hoje as empresas aéreas já estão se remodelando para até ter esse isolamento num avião. Como é que você faz num avião? Então, mas aí como é que você faz em custo, cara? Eu acho que você pode pôr uma pessoa no banco, criar toda aquela dinâmica de espaçamento, mas e o custo desse voo também? Mas olha a ideia que os caras E fizeram. no ônibus? Como é que você faz isso no ônibus? Isso aí. Não vamos no avião, avião é luxo. Vamos pensar no ônibus, no coletivo. Do cara, então são 3 poltronas, né? São 3 poltronas, uma do lado da outra. Uma tem uma cápsula de acrílico, a outra não. Só que é virada para trás. Tá. Então, essa é virada para frente e essa é virada para trás. É aquela cápsula de supermercado, né? Isola o cara aqui no mercado com caixa. Só que esse é virado para frente e esse é virado para trás. O de lá é virado para frente. Atrás é a mesma coisa. Então, você consegue manter um distanciamento. Isso foi uma adaptação. Tá. O que hoje a gente precisa pensar em tudo isso, como é que vai ser a escola depois. Que eu imagino que ninguém ainda conseguiu uma fórmula para resolver esse problema. O problema é muito maior e a gente sabe que ainda haverá muitos mais problemas. Vamos lá. Eu quero então, agora dentro do nosso cronograma, falar sobre a dor dos pais, certo? Qual a dor dos pais? Eu queria entender o seguinte, vamos lá. Eu não estou preparado, né? E agora eu queria que você tivesse uma mente muito aberta, porque você tem um público, você trabalha com um público B, um público A, você tem um AA. Mas eu quero pensar no público de baixa renda, aquele que está na periferia, que estuda numa escola municipal, que está tudo quebrado, que às vezes não tem teto, não tem lousa, não tem nada, nem giz tem na escola, entendeu? E como é que ele vai se virar, ou como é que está se virando nesse sentido. Então, olha, é o seguinte, seu filho não vai mais para a escola. Esse cara, ele precisa trabalhar, a mulher precisa trabalhar, às vezes a mãe é solteira, certo? Ou foi abandonada pelo marido e ela está lá e vive sozinha. Como que foi essa história para essa mulher? E aí, como que ela recebe uma orientação? Nós estamos falando de plataforma digital, porque a Tesla, junto com a aplicação, né, onde meu filho estuda, tem mandado o material. E aí minha esposa, que é muito caprichosa, é uma pessoa excelente para ensinar, tem paciência. E a criança, às vezes, em casa, com o professor, ele tem uma forma de aprender de disciplina, até em casa já é outra que não respeita a mãe e tal. Então eu estou falando de diversos cenários, né? Até para você tentar digerir isso. Então a criança, ela estuda em casa agora numa plataforma digital. E o cara que não recebeu a plataforma digital? Qual é o medo do pai? O medo do pai é o seguinte: meu filho vai aprender esse ano? Ele vai aprender como se estivesse na escola? Ele vai repetir esse ano? Como é que vai ser? E se esse isolamento ficar até agosto, setembro, outubro? E se... Aí tem gente fazendo sinal da cruz e falando, você é um louco, isso vai terminar agora, dia 11, porque o governador falou. A gente nem sabe o que é o futuro. Isso aconteceu da noite para o dia. Como é que esses pais estão em casa? Como é que essas crianças podem aprender? Deu para assimilar? Deu. Todas essas perguntas? Então vamos lá, deu tudo. Então eu estou falando do cara que recebe a matéria... Você fez um pandemônio na minha cabeça, mas eu entendi. O cara que recebe a matéria, ele consegue diluir com o filho. O cara que não recebe a matéria e não tem o que ensinar para o filho, vai ter que criar alguma coisa em casa, né? Porque ele estuda numa escola que, às vezes, de pouco gabarito de recurso. Tá bom. E também o pai e a mãe que recebe da plataforma, mas não sabe ensinar o filho. Tá bom. Não tem paciência ou não sabe a matéria. Tá. Como que vai ser isso? Cara, eu vou começar pelo seguinte. Eu costumo dizer isso em todos os lugares. Pedagogia. Pedagogia é a arte de ensinar tudo a todos, cara. Comênios, é a regra, é básico. Aí eu estou sendo técnico nisso daí. É a arte de ensinar tudo a todos. E vamos entender que o primeiro aprendizado, a primeira escola é a escola do lar. A gente está falando lá remotamente, onde os caras aprendiam o ofício do pai, o ofício de sapateiro,
ofício de carpinteiro, e o pai era didático para ensinar o filho como se tornar carpinteiro. Isso daqui é uma madeira e eu preciso que ela seja cortada desse tamanho, esse tamanho é 1 metro, dava uma madeira de 1 metro, a criança começava a marcar aquilo, mesmo com a costureira, e assim por diante, o mesmo com a confeiteira, com o boleiro. Então, os pais, os avós por si só são educadores. A primeira escola é a escola de casa. Agora nós estamos falando de matérias, de conteúdo, matemática, química, física, biologia, história, geografia e assim por diante. Eu sempre disse isso para todo mundo. Ninguém sabe tudo. Ninguém nunca... O pai, ele cobra do aluno que o aluno seja bom em tudo, que ele tenha boas notas em português, matemática, história, geografia, tal, mas ele mesmo é bom numa área, ou ele é bom em exatas, ou ele é bom em humanas, ele nunca foi bom em tudo, mas ele não fala pro filho que ele nunca foi bom em tudo. Né? Ele quer que o filho seja bom em tudo. Tá certo. Só que nós estamos num momento agora que é o seguinte, cara. Vamos esquecer conteúdo e eu gostaria, para começar essa conversa, eu quero falar de 2 tópicos. Um é sobre o EAD e o outro sobre os aplicativos. Posso falar sobre isso? Claro, para a gente entrar dentro do assunto? A gente vem ouvindo nos últimos anos constantemente se falar em ensino à distância, educação à distância. E tem até uma ideia do governo de transformar parte do ensino médio, uma parte grande dele, em educação à distância. Tipo, fazia assim pro técnico, futebol de salão da década de 80, o cara já sabia que era tempo. Você está falando de uma preparação que você fez. Eu queria que você falasse um pouco disso para depois você falar do que está hoje. Tá. Você se preparou muito tempo para isso, certo? Para esse tipo de estudo. Eu venho da área corporativa, então trabalhei com treinamento muito tempo na área de segurança do trabalho, na área de risco. E no mundo corporativo você sabe que treinamento à distância é algo prático, né? E o treinamento tem que ser rápido, dinâmico, e você tem que fazer o cara entender o que você está falando. E eu trabalhei em áreas de risco, onde se o cara não compreendesse o que eu estava passando para ele, morria. Não tinha meio termo, né? Ou vai explodir ou vai morrer. Depois eu vim para a área acadêmica mesmo, e dentro do meu estudo eu busquei um mestrado agora na área de TICs, Tecnologia, Informação e Comunicação. Meu mestrado é nessa área, eu me especializei nessa comunicação e muito mais na comunicação digital. Eu entendi que o mercado, que a tendência futura seria esse ensino, esses microcursos e à distância. Eu tenho que atender o maior número possível de pessoas, o meu conteúdo tem que ser escalável, ele não pode ter fronteiras, e eu tenho que chegar de uma forma fácil para todo mundo, que eu atendo o público A, B e C. Pensando hoje nos nossos moldes educacionais, eu vou falar um pouco do colégio a qual eu estou à frente do ensino médio, que é o Colégio Aplicação de Osasco, e a minha missão no colégio há 3 anos atrás, eu saí de uma faculdade onde iniciou-se essa plataforma do Google for Education, e nós entramos de cabeça e era novidade, era um documento compartilhado e tinha obrigação de postar material todo dia para o aluno, tal. Pô, bacana, legal. Vim para o colégio, no colégio nós falamos, que tal a gente trazer essa proposta de ter o Google aqui dentro? Porque o Google ele quer tornar acessível a todo mundo todo tipo de conhecimento. E o aluno precisa de ter um conhecimento extra, que é esse conhecimento do tio Google, que eu vou lá, digito e aparece uma informação para mim. No primeiro momento, a resistência de todo mundo, qual que era? Cara, mas nem tudo que está na mídia é real, nem tudo é confiável, nem tudo tem qualidade. E como que a gente vai filtrar isso? Eu, como professor, não tenho tempo para ficar filtrando conhecimento. Aí entra a resistência primeira na questão de telefone. Eu sou contra o telefone em sala de aula porque o aluno se dispersa. O aluno se dispersa por quê? Porque ele não tem disciplina, porque ele não foi preparado para essa modalidade de ensino. Entendeu, né? Okay. Começa aí o problema. O que nós fizemos no colégio aplicação? Começamos a treinar os alunos. E aí no último ano, 2019, foi um ano de teste geral. Nós lançamos a plataforma, 50% do material, 30% do material, digital, e com avaliações compartilhadas, com os testes, e gerou e o negócio pegou, cara. A gente viu, tivemos uma adesão de 70% no ensino médio, foi bacana. 2020, vamos entrar com uma proposta diferenciada, 50% digital. Mas com o sonho de se tornar uma escola referência Google e ser 100% digital em 2021. Todo mundo falando, ainda é loucura.
Não é assim, os caras não estão preparados, mas as pesquisas mostram que jovens e adultos hoje mais acessam vídeos.